Olá, eu sou o professor Carlos Victor e sejam muito bem-vindos para essa resolução de questões. Questão 1. Considere três veículos A, B e C. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, letra A. É possível que A esteja em movimento em relação a C? E letra B. Podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Então vamos para a resolução. Então aqui a resolução. Letra A. É possível que A esteja em movimento em relação a C? Sim, é possível. O que a questão diz? Temos o carro A, o carro B e o carro C. Ele não diz a velocidade de cada um, só fala o seguinte: que A está em movimento em relação a B e B em relação a C. Podemos ver o seguinte: A pode realmente estar em movimento em relação a C. Por exemplo, se A está indo para baixo, o B está parado e o C está indo para a direita, vamos ver o seguinte: aqui A está em movimento em relação a B, não é? Aqui A está indo para cá e B está aqui paradinho, tem indo para lugar nenhum. Então aqui dá certo. E C também está mudando a distância em relação a B. Portanto, C ele está em movimento em relação a B. Então, sim, é possível, certo, que A e C estejam em movimento, um em relação ao outro. E a letra B, podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Aqui, a resposta é não. Não podemos garantir isto, por conta de outro caso. Tem aqui, carro A, carro B e o carro C. Agora vamos imaginar o seguinte: o A e o B, o A tem que estar em movimento em relação ao B. Então, o A ele pode estar aqui, ó, ficar aqui nesse ponto, e o B pode muito bem ir para baixo. E o C ficar aqui paradinho nesse ponto também. Aí vamos compreender. O B, o A está em movimento em relação a B, por quê? Porque aqui, ó, quando o B estiver bem aqui, então, aqui a distância, certo? Daqui até aqui, mudou, né? Da distância aqui. Ou seja, como a distância alterou, um está em movimento em relação ao outro. Então A está em movimento em relação a B. Mesma coisa acontece com C. O C também está em movimento, pela mesma lógica, em relação a B. Mas agora eu pergunto, a distância de A até C alterou alguma coisa? Não alterou. Portanto, nesse caso, o A e o C eles estão em repouso, um em relação ao outro. Portanto, não é possível afirmar que o A está em movimento em relação a C. Compreendido? Questão 2. Um motociclista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã, é o T1, e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas, T2. Imediatamente ele viajou, ele iniciou a viagem de volta, certo? Retornando ao quilômetro 10 às 14 horas, que é o T3. Aqui está uma representação. Calcule a rapidez média ou velocidade média, RAPM, e a velocidade escalar média, VM, do motociclista entre os instantes T1 e T2, T2 e T3 e T1 e T3. Então vamos começar nossa resolução. Então vamos começar a resolução. Primeiro lembrando algumas coisas importantes. A rapidez média, que é dada pela distância percorrida, dividido pela variação do tempo. E a velocidade média é a variação do espaço, certo? Dividido pela variação do tempo. A distância percorrida ela é igual ao módulo, certo? Da variação do espaço
Variação do espaço é espaço final menos inicial. E variação do tempo é tempo final menos inicial. Vamos lá, letra A. Ele quer a rapidez média e a velocidade escalar média é no intervalo de tempo de T1 a T2. T2. Vamos lá. Primeiro a rapidez média. Vamos lá, a distância percorrida é daqui, ó. Do quilômetro 250, ou do quilômetro 10 ao 250. Portanto, é o módulo da variação do tempo. Então, o módulo de velocidade final menos inicial, dividido pela variação do tempo. Variação do tempo é variação do tempo final, ou tempo final, D2, que é 12 horas, menos tempo inicial, 8 horas. Vamos lá. A rapidez média fica 250 menos 10, 240, dividido por 12 menos 8, 4. Portanto, ó, é igual a 60 km por hora. Rapidez média. Agora a velocidade média, ela é dada, certo? Pela variação do espaço. Variação do espaço 250 menos 10 a gente sabe que é 240. E a variação do tempo, que também é 12 menos 8, que também já sabemos, que é 4. Então é 60 km por hora. Pronto. Vamos lá agora para T2 e T3. Agora é o seguinte. A distância, a rapidez média, né, primeiro, é igual a distância percorrida. Então, ao módulo, novamente, da variação do espaço. Variação do espaço. Espaço final, que é o 10, menos o inicial, que foi onde começou, que é aqui é 250. Dividido pela variação do tempo. Tempo final, 14, menos inicial, 12. Que teremos o seguinte. 10 menos 250 ficará menos 240. Dividido por 2. Aqui vai ficar 240, certo? Tirando do módulo. Dividido por 2, que é igual a 120 km por hora. E a velocidade média é dada pela variação do espaço. A variação do espaço a gente viu que deu menos 240. Menos 240. Dividido pela variação do tempo, que vimos que deu igual a 2. Portanto, vai ser menos 120 km por hora. E para finalizar, a letra C, de T1 a T3. Rapidez média, ela é dada. Agora é o seguinte, a distância percorrida de ida e de volta, certo? Qual foi o módulo da ida? Foi 240. Mas, quanto foi que ele fez de volta? Que é a distância percorrida, o módulo novamente. Mais 240. Dividido pela variação do tempo. Tempo final, 14 horas. Menos tempo inicial, 8 horas. Então a rapidez média é 240 mais 240, 480. Dividido por 14 menos 8 dará igual a 6. Portanto, será igual 480 dividido para 6 dará igual a 80 km por hora. Agora vamos para a velocidade média. Ela é a variação, certo? Do espaço pela variação do tempo. Quem vai a variação do espaço? É a distância final. Quem vai a distância final? Ele terminou aonde? Ele terminou no ponto 10. Então é 10 menos a inicial. Ele também começou no ponto 10.
dividido pelo tempo. Tempo final 14 menos inicial 8. Então aqui ficará 0 dividido por 6, que é igual a 0. Portanto, ele teve 0 km por hora de velocidade escalar média. Compreendido? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.